Lucas capítulo 3. Você que tem sua Bíblia, abra. Essa passagem, ela não é uma passagem que fala de coisas, por exemplo, a cura, um milagre, uma maravilha. Mas eu sempre faço questão de pregar a Bíblia na sua essência, para que todos possam entender o que cada passagem quer dizer. Às vezes você lê uma passagem e você não tem um curso de hermenêutica, nem de homilética, e às vezes se torna difícil. O Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo orienta, mas é necessário um estudo para que você entenda melhor isso. Lucas capítulo 3, verso 21, 22. O Dinildo vai colocar aí na tela, mas se você tiver a sua Bíblia, acompanhe. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Isso aqui é muito importante, muito importante. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ok? Nós vamos falar sobre lições do batismo de Cristo. Pastor Osiel, em pleno culto de domingo, não seria isso para um momento do batismo, nas águas, dos crentes? Não, que aqui está falando do batismo de Jesus. Eu coloco aqui que o apóstolo João escreveu de modo certo que tudo que está escrito na palavra é o suficiente para a nossa salvação. Claro, para quem realmente crê. Isso aqui é muito importante porque hoje nós temos livros que falam sobre o Jesus histórico, hoje nós temos livros que falam Jesus nasceu na Índia, hoje nós temos livros que questionam se Jesus foi divino, se ele foi humano, se ele era ao mesmo tempo esse ser teantrópico, e aí são muitas questões, principalmente alguém quando faz um seminário, um curso teológico, ele estuda matérias que interpelam, que questionam a deidade de Jesus Cristo. E isso é meio problemático. Por que é problemático? Porque você não tem como entender algo que é espiritual, algo que é misterioso, pelo olhar da ótica humana. Nós temos livros sobre Cristo, livros que tratam sobre a pessoa de Jesus Cristo, com 1000 páginas, 2000 páginas, tentando se explicar de modo filosófico, teológico, tentando se explicar de modo indutivo e dedutivo essa questão de Cristo. Mas Cristo você só compreende pela revelação da palavra. Pela revelação da palavra. E se você não tiver fé no que a palavra está dizendo, ouçam bem, não é no que o teólogo está dizendo, não é no que uma escola determinada está dizendo, é no que a Bíblia está dizendo, é no que a palavra de Deus está falando. Você não vai crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós podemos analisar que João diz assim no capítulo 20, verso 31 do seu Evangelho: E estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhais nele vida em seu nome, vida eterna em seu nome. Ouçam bem, estes foram escritos. João não está discutindo a humanidade de Jesus, João não está discutindo se ele era humano, se ele era divino. João estava dizendo: se você crê nele, os seus pecados serão perdoados e você terá a vida eterna. Esse é o segredo. O maior problema hoje é que as pessoas colocam em xeque-mate, colocam em questionamentos a Bíblia e os assuntos que ela abordam atinentes a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. Hoje nós temos muitos crentes e teólogos frios na igreja, porque eles que deveriam se entregar ao Espírito Santo estão questionando: como é que o Espírito Santo me usa? Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Como é que é isso? Isso aqui não pode, isso aqui não pode, eu entendo é assim. Mas Bíblia é questão de fé. A revelação do Cristo é questão de fé. Se você não se entregar à Bíblia como palavra de Deus, você não vai viver o sobrenatural com Ele. Lá em Mateus 16, 16, 18, o próprio Jesus Cristo disse para Pedro: não foi a carne e nem o
o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, até a adoração a Cristo, ela tem que ser pela revelação da palavra. O segredo é ficar na palavra. O segredo é crer naquilo que está escrito. E aí vocês podem observar que João diz: estes foram escritos para que creiais em Jesus Cristo e para que crendo nele tenhais vida em seu nome. E o interessante é que eu coloco aqui o que está escrito na Bíblia. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? E por que a igreja está cheia de crente dizendo: eu estou fraco, eu não estou mais com ânimo para ir à igreja, eu não tenho mais alegria para ir à igreja? E eu te pergunto, o que te alegra na igreja? É esse banco? O que te alegra na igreja? É essa orquestra? O que te alegra na igreja? É o pastor Aziel? Porque que eu saiba, o que nos dá vida eterna é eu olhar para o que está escrito e eu tomar posse do que está escrito, viver o que está escrito, aí eu vou ter vida eterna. Pare com essa história de você andar dizendo: eu estou fraco na igreja porque o professor da escola dominical, ele não me convence com os argumentos dele. Eu estou fraco na igreja porque o pastor não tem uma boa mensagem. Tu está fraco é porque tu não lê Bíblia. É porque tu não crê no que a Bíblia diz. Porque quem crê no que está escrito tem uma esperança imorredora, tem uma alegria viva, tem uma fé verdadeira. Você quer ver mais? Quando você abre a sua Bíblia, olha, em João 3,16, Deus amou o mundo. Irmão, você saber que Deus te amou, você saber que você está aqui porque um dia o Pai enviou Jesus para morrer na cruz, e tu entendeste o plano dele, aceitou a ele, vive para ele. Aí quando você lê a palavra do Senhor, em João 5,24 diz: quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha e crê em quê? E crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou do quê? Da morte para a vida. Preste bem atenção, se eu sei que Jesus me salvou, se eu olho para o que está escrito, e o que está escrito me gera vida, e se eu ouço a palavra, eu estou aqui no culto, olha para cá, eu estou aqui no culto sabendo que eu não vou mais para a morte. Eu estou aqui no culto sabendo que se o Covid te pegar e te levar para o outro lado, você não morreu não, você passou da morte para a vida. Você está aqui no culto sabendo que o Jesus que você ama e adora, Ele já te deu a vida eterna. Só quem aqui está presente tem certeza que tem vida eterna, tem certeza que Jesus mora no teu coração. Quem ouve a minha palavra. É muito fácil, olhe para mim aqui, é muito fácil a gente se emocionar com o hino, porque o hino tem uma melodia. O hino, além da melodia, do ritmo, da harmonia, a música, ela é terapêutica, por essência. E eu, quando ouvi uma música, eu posso chorar. Por que que os jovens gostam de ir atrás de música? A cantora fulana de tal, ela canta tipo romântico. Além de cantar tipo romântico, tem aquelas que cantam tipo pop. E aí a geração gosta disso. A geração gosta, aí diz assim: eu me identifico com isso. Mas por que que a geração nossa que ouve tanta música é péssima em santidade? Por que que a nossa geração que escuta tanto louvor é péssima de Bíblia? Porque prestem bem atenção, deixa eu dizer uma coisa: se Jesus não se revelar para você pela palavra, ela vai ter só uma emoção. E quando você lê Marcos 12, 28, 29 e 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma e de todo o teu, não é só da emoção. E o entendimento é quando eu leio a palavra. E o entendimento é quando eu vou para a palavra. Então escutem bem, por que que nós hoje precisamos
Quem ama Jesus, levanta a mão. Quem gosta disso aqui na igreja, levante a mão. Aí por que precisa desse louvor para animar você? Porque nós não estamos crendo no que está escrito. A vida eterna não é por aquilo que um cantor canta. A vida eterna não é por aquilo que um pregador prega. A vida eterna não é pelo um livro de teologia que você lê. A vida eterna não é pelo um congresso ou uma reunião do projeto Neemias. A vida eterna é porque tu lê a Bíblia. Entende que Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele te libertou do pecado. E tu tens a vida eterna. Eita Deus! E quem tem vida eterna, na hora que entra num templo como esse, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele fala línguas estranhas. Eu não sei se uma situação dessa, que está acontecendo lá no Afeganistão, de missionários lá, que estão morrendo pelo nome de Jesus, eu não sei que se entrar aqui no Maranhão, nós vamos ter crente que vai ficar firme com Jesus. Porque lá eles não têm quase espaço para adorar a Deus. Aqui nós temos uma Constituição que dá liberdade de culto. Aqui nós temos locais de cultos amplos. E o crente chega aqui, ainda é botando banca, ainda é botando dificuldade, ainda é criticando, ainda é falando, é chegando no culto e é dormindo. Agora você já imaginou a pessoa mirar para você com a metralhadora na tua cabeça? Negue esse Jesus, sirva a Alá, obedeça a Alá, e você olhar para ele? Não, o Jesus que me salvou, ele deu vida a mim, eu tenho vida eterna, ele mora no meu coração, ele habita na minha alma. Será se tu tem coragem? E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, olha lá se Jesus não deixa as coisas virar um pouco aqui, porque o que nós temos de crente frio, crente morto, crente que a fé é só uma fezinha de aparência. Observem que João está dizendo, tudo que foi escrito aqui é para que vocês creiam. E o Dinilton pode colocar, bota aí Dinilton, Romanos 15:4. Eu sei de qual, enquanto ele coloca, eu já vou citando aqui. Olha, mas ele já colocou, porque tudo que dantes foi escrito, para o vosso ensino foi escrito, para que pela consolação e a paciência, pela paciência e a consolação das Escrituras, tenhais esperança. Olhe para mim aqui, Deus não precisa escrever mais nada, Deus não precisa trazer mais nada, Deus não precisa trazer mais nada novo. O que Ele tem para a tua vida está na palavra. Cadê a tua Bíblia? Pegue ela aí, pegue ela. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia aí, crente salvo. Oh, aleluia. Bota retorno aqui, meu filho. Bota som, que agora que eu comecei a pregar. Agora que eu comecei a pregar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos no culto dizendo, Senhor, me traga algo novo. Não é assim? Senhor, eu quero viver algo mais. Tu quer viver algo mais? O novo está aqui. Se tu ler a palavra, ela te renova a cada dia. O novo está aqui. Tu quer ver Deus fazer a ação dele em tua vida? Leia a palavra gera fé, gera milagre, traz poder, traz alegria. Tudo que foi escrito. E aí, se vocês analisarem Mateus capítulo 4, como foi que Jesus venceu o diabo? Vamos lá, foi numa campanha de oração? Foi numa corrente de monte? Foi ungindo espaço? Como foi que Jesus venceu o diabo? Foi dando pulo? Como foi que ele disse? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus pega Deuteronômio e cita para o diabo, está escrito. Pega o Salmo 91 e diz, está escrito, Satanás do inferno. Quem é crente não vai nem pela cabeça de pastor, quem é crente vai pela Bíblia. E o pastor que prega a Bíblia, você obedece. Não é assim? Irmão, se você crê nisso aqui, olha, eu estou falando se você crê nisso aqui. Aí você olha, é tão simples, Aí você vê, o apóstolo São Pedro, coloca aí, o capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele diz, o qual
o qual, olha aí, é linda essa passagem bíblica, o qual vocês, nunca tendo visto, vocês amam ele. Quem aqui ama Jesus de verdade? Oh, glória a Deus. É o 8 e 9. O qual nunca tendo visto, eu nunca vi Jesus. Eu posso pegar uma obrazona de teologia, aí começar as opiniões sobre Cristo, a questão do debate sobre esse ser teantrópico. Eu posso até chegar aqui na igreja, falar termos bonitos no grego, no latino, no hebraico, sobre o Hamashia, não é assim? Tem até gente que gosta, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Sabe nada de Yeshua. Só sabe esse negócio de Yeshua. Se você conhecesse pelo que está escrito, a tua fé era outra. Se você conhecesse o Cristo da palavra, quando você, na hora que falasse no nome dele, você sabia. Olha aí, ao qual não havendo visto, mas faz o quê? Eita, será que tu ama Jesus mesmo? Irmão, olha que uma pessoa botar um revólver na tua cabeça e dizer, tu vai morrer por causa desse Cristo. Um Cristo que tu nunca viu ele. Hein? Um Cristo que tu nunca viu ele. Mas aquele que Jesus entrou e deu salvação, cria um amor tão grande na alma, que não tem inferno, não tem diabo, não tem prova, não tem luta, não tem nada que separe ele do amor de Cristo Jesus, porque o amor é grande na alma. Só quem ama Jesus de verdade aqui. Tu ama Jesus de verdade? E por que tu chega no culto, tu fica morto? Por que tu amas a Jesus e quando tu chega no culto tem reverência com ele? Mexe no celular o tempo todo, mastiga um bloco velho na boca, fica passando mensagem para o namorado, para a tia, para o avó, para o escambau. Tu ama Jesus desse jeito? Se a Bíblia diz que quando os anjos o veem, o cai de joelho e adora ele. Se Pedro, no capítulo 5 de Lucas, só porque viu Jesus dizer onde estavam os pés, ele diz, sai daqui, porque tu és santo e nós somos pecadores. Tu não ama Jesus. Quem ama Jesus, irmão? Eu conheço irmã que na hora que a gente começa a falar do nome de Jesus, ela já começa a chorar. Não é assim? Eu já vi muitos. Uma vez eu estava num culto, uma irmã, fui numa pregação, e aí numa casa de uma irmã, aí ela disse, pastor, ore. Aí eu comecei, pai querido, Senhor Deus eterno, Jesus, nós te amamos. Aí ela disparou, eu disse, eita rapaz, é crente. Irmão, quem é crente de verdade ama. E quem ama glorifica. Do jeito que tu ama aí teu maridinho, que tu passa o culto todinho amassando ele. Se tu amasse a Jesus, tu passava o culto todinho dando glória. Se tu amasse a Jesus de verdade, na hora que tu chegasse aqui, era como tu estivesse lá no Monte Sinai, já é glorificando. A Bíblia diz que a gente ama ele mesmo nunca tendo visto. E agora ainda diz mais, e agora no presente ainda, não vendo ele agora, mas crendo, traz uma alegria, olha aí ó, traz um gozo indescritível e glorioso. Eu me lembro que meu pai, quando ele ia para dirigir o culto doméstico, ele já saía de dentro lá do quarto dele, meu Jesus, tu és bom, tu és todo para mim. Toda vez que eu lembro desse corinho, eu choro. Descendo da harpa. É assim. Quando a gente ia orar pelo enfermo, era assim. Que Jesus maravilhoso é este nosso. Não era assim? É este nosso. Hoje nós não cantamos mais isso. Nós não cantamos mais isso. Por quê? Porque nós não estamos amando. E aí, vamos lá. Vamos lá. João Batista está batizando no Rio Jordão e uma multidão vai sendo batizada. Se vocês analisarem o tempo aí é no particípio, está no presente, mas é no particípio, na voz
média depoente. Está lá no texto. É um particípio presente. Jesus está batizando lá, João Batista está batizando. E lá vem a multidão. E aquele batismo era para arrependimento de pecado. Mas Jesus vai ser batizado. Pastor Aziel, por que o senhor está trazendo isso? Qual o motivo do senhor trazer uma mensagem sobre o batismo de Cristo? Qual a importância para nós? É porque se você entendesse isso aqui você tem toda a identidade de Jesus Cristo. Se todo o povo tivesse entendido só no batismo de Jesus quem era Jesus, a coisa estava resolvida. Mas não aprenderam nada. Jesus vai e chega lá. João diz assim: eu preciso ir a ti, e tu vens a mim, porque João já tinha dito em Mateus 3, ele diz: após mim vem um mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Eu só batizo é com água, o que vem aí é mais poderoso, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí lá vai, quando Jesus vem chegando, ele diz: eu preciso ir a ti, tu vens a mim. Ele diz: deixe, para que se cumpra toda a justiça. Aí Jesus entra, olha para cá, isso aqui é lindo. Jesus entra para ser batizado, a multidão toda olhando. Pastor, e por que Jesus foi ser batizado, se o batismo era para arrependimento de pecado? Coloca aí na tela de Nilton, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus nunca teve pecado. Jesus não nasceu como qualquer ser humano, no sentido da concepção, porque vocês sabem que o que vai ser gerado em Maria não é pelo espermatozoide do homem, é uma ação direta do Espírito Santo. Ou seja, não houve participação masculina para o nascimento de Jesus. Jesus, ele na verdade, ele nasce, ele assume a nossa humanidade pecaminosa, mas ele não tem pecado. Olha aí o que diz Hebreus, diz assim: em tudo ele foi tentado, mas sem... Então, se Jesus não tinha pecado, por que ele foi se batizar? Sabe por que Jesus foi se batizar? Duas razões. Uma, ele foi se batizar para se identificar comigo e com você. Ele se batiza para mostrar, assumindo os nossos pecados perante todos. A segunda razão, Jesus vai se batizar porque ali ele queria declarar que estava pronto para cumprir a missão messiânica como Filho de Deus. Por essas duas razões, Jesus vai se batizar. Isaías 53, 4 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ele tomou sobre si. Então ele assume o papel messiânico. Ele se batiza para se identificar com os pecadores e ali ele assume o papel messiânico. Coisa linda. Volta lá para o texto de Nilton. Só que quando João termina de batizar Jesus, isso aqui é coisa de crente, meus irmãos. Isso aqui é coisa de crente. Quando João termina de batizar Jesus, eu acho lindo isso aí, olha. Terminando ele de batizar Jesus, coloca lá. Ele terminando. O interessante é que não há tantos detalhes de como foi que João mergulhou a Jesus, como botou a mão, como não botou. Ele batizou em águas correntes. Aí a ideia do grego é imergir mesmo. Então ele batizou Jesus. Só que João dá um detalhezinho. Quando Jesus sai das águas, olha aí, saindo, sendo batizado, saiu Jesus. Como é que ele saiu das águas? Como foi que Jesus saiu das águas? Olha ali, ele saiu como das águas? Toda a igreja, ele saiu como? Ele saiu sorrindo? Ele saiu fazendo careta? Tem irmão que quando é batizado, sai fazendo careta. Sai é rindo, não é assim? Tem deles que é só para se molhar. Tem delas que até sai se arrumando, se ajeitando. Jesus quando sai, ele já sai orando. Porque ele quer agradecer ao Pai, porque o Pai está colocando ele para morrer por nós, para ser sacrifício vivo por nós na cruz. E quando ele sai orando. Diga comigo, quando a gente ora. Vamos lá, toda a igreja, quando a gente ora. Mais forte, quando a gente ora. As coisas espirituais
acontecem. Sabe por que a gente não está vendo agir sobrenatural de Deus na igreja, de Deus na mocidade, de Deus no púlpito, de Deus em teólogos? Sabe por quê? Porque não oram mais. A Bíblia diz que logo que Jesus saiu das águas, ele não saiu sorrindo, ele não saiu fazendo careta, ele saiu orando. E a Bíblia diz que na hora que ele sai orando, o que acontece? Eita, diga bem forte, só quem tem boca, o que acontece? Pronto, quem é que quer ver o céu aberto aqui? Quem quer ver o céu aberto? Lá na tua casa, tu quer ver o céu aberto para ti? Lá no teu trabalho, tu queres ver o céu aberto para ti? Lá na tua vida em secreto, tu queres ver o céu aberto para ti? Tu queres ver mistério de Deus na tua vida? Tu queres ver o sobrenatural de Deus na tua vida? Comece a orar. Quem ora, meus irmãos, quem ora, vê o céu aberto. A Bíblia diz, lá no capítulo 1 de Ezequiel, ele estava junto aos que estavam ao rio Quebar. E ele diz, e ali os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui agora. William, igreja. O que nos sustenta é a palavra, mas a palavra me dá legalidade para eu viver o sobrenatural. Por exemplo, se a minha Bíblia diz que Jesus cura, ele cura ou não cura? Sim ou não? Se a minha Bíblia diz que Jesus expulsa demônio, ele expulsa ou não expulsa? Se a minha Bíblia diz que Deus envia anjo, ele envia ou não envia? Se a minha Bíblia diz que ele repreende todo o mal, ele repreende ou não repreende? E por que nós não estamos vivendo esse sobrenatural? Por que nós não estamos vivendo essa alegria? Por que é? Porque, irmão, nós temos muitas programações, nós temos eventos, nós temos louvores, nós temos um bocado de coisinha, mas ninguém ora. A maioria não ora. Culto de oração pode marcar, a maioria não vem para a oração. E como é que o céu vai se abrir? Jesus, para ver o céu aberto, ele orava. Rapidinho, Dinildo, coloca aí, vamos lá, pastor Wagner, me ajuda aí, é para os crentes saber. Lucas 5,16. Cadê o microfone? Rapidinho, como é que diz? Pronto, já botou, meu filho? Como é que diz? Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Pronto, Lucas 6,12, vai. Eita, coisa boa. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Eita, glória a Deus. Lucas 9,18, vai. Só orando, só orando. Aí é Jesus. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Coloca o 29 aí, desse mesmo capítulo, vai. Como é que diz? E estando ele orando... Pronto, tá bom. Agora coloca Lucas 11 primeiro. Só Jesus orando, vai. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 22. Coloca aí, verso 32. Como é que diz? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Só orando. Eita, glória a Deus. E por último, coloca aí Lucas 23, 34. 23, 34. Como é que diz? E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes. Pronto, já chega. Por que o ministério de Jesus era de sucesso? Por que Jesus tinha uma vida abençoada? Por que os demônios fugiam? Porque como homem, ele precisava orar. Obreiro que não ora, o ministério dele não presta. Igreja que canta sem oração, não tem vida. É um louvorzinho. Tem, cançãozinha, a canção. Agora quando você ora, se eu orar, o céu vai mover. É assim. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão
vai dormir. Só quem ora e só quem quer orar. Oh, aleluia. Igreja que ora, ela vê o céu aberto, ela vê milagres, ela vê curas. Obreiro que ora, ele tem autoridade para dizer ao paralítico: anda. Está lá em Atos 3,6. Eu não tenho prata e nem. Mas se você pegar o versículo primeiro, o que os discípulos iam fazer? Subindo ao templo para a oração. É orar. Olha, quando a igreja ora, pastor ora. Olha aqui, quando o pastor ora, o cão cai fora. Quando o pastor ora, pecado encoberto vai sendo revelado. É assim, tem irmão que diz: pastor, o que está acontecendo? É tanta gente em pecado, é porque tem oração. Aonde tem oração, pecado é revelado. Aonde tem oração, cão vai embora. Aonde tem oração, crente ruim morre, se não se converter. Aonde tem oração, boca grande cai fora. Aonde tem oração, língua grande fica doente. Aonde tem oração, o doente que não quer Jesus, ele se acaba de morrer. Aonde tem oração, o Senhor faz a obra. Irmãos, se eu fosse contar aqui, desses 8 anos que eu já vi Deus fazer no meu ministério aqui, com oração, eu ia passar a noite toda. Eu ia passar a noite toda. Eu ia passar a noite toda. Só contando bênçãos. Só contando vitória. Mas também contando o que Deus já fez para quem vive em oração. Sabe por quê? A Bíblia diz, coloca bem aí, me parece que é o verso 7. Cadê, Ednilton? Coloca lá, meu filho. É 18 de Lucas. Deixa eu dizer uma coisa. Olha para cá. Se você for de oração, não se preocupe com língua grande. Se você for de oração, não se preocupe com a armadilha de Satanás. Se você for de oração, não se preocupe com aquele que está tramando contra ti. Se você for de oração, não se preocupe com a mesa redonda que estão fazendo contra ti. Se você for de oração, não se preocupe com o laço do diabo. Oração quebra tudo, porque a vitória vem de Deus. Aí, lê aí. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. E Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos. Vai. Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Irmão, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Eu estou lá em casa. Olha para mim aqui. Eu estou lá em casa, nos pés de Jesus, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, na sinceridade, sem oração de maldição, orando pela obra. E aí tu está conversando besteira. Aí tu está só em pecado. Deus está dizendo aqui, será que Ele não faz justiça? Leve isso para casa hoje. Leve isso para casa hoje. Será se Ele não faz justiça? Hein? Há uma pessoa que clama a Ele de dia e de noite, na sinceridade. Eu não estou falando daquela oração, Jesus mata ele, não. Agora você está na sinceridade, na verdade, e a pessoa, você vai lá e conta, e ele está se levantando contra ti. Será se tu que ora a noite toda, Deus não vai fazer milagre? Hein? Deus não vai fazer justiça? Me diga. Capítulo 2, quando você lê o capítulo 2, lá de 2 Reis, a Bíblia diz que Eliseu ia saindo, aí uns profetas velhos do diabo, olhou para ele e disse, calvo, calvo. Aí ele disse, pronto, aí Deus. Só disse assim. Aí saíram as ursas do mato e matou tudinho. Capítulo 1 de 2 Reis, Elias está lá. Ele sobe no monte, vê um general saliente. Desce daí, depressa. Ele disse, é assim? Se eu sou homem, desça o quê? E matou tudinho. Olha para cá, se tu ora, não dê resposta para ninguém. Se tu oras, não provoque a ninguém. Se tu ora, não se justifique para ninguém. Deixa que o teu Deus, que te vê de joelhos dobrados, Ele vai fazer justiça. Oh, glória a Deus. Se eu orar, eita rapaz, o céu vai. Daniel, tu está vivo? Ele disse, Deus, ó rei, Ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões
e em minha inocência, e eu não tenho falta contigo. Oh, aleluia. Quem é crente aí pode adorar a Deus. Eu estou falando do mistério da oração. Pronto, aí o que foi que o rei fez com os cabras ruins? Pega tudinho e joga onde? Na cova. Antes de chegar, já descendo, olha, o Boca Grande comeu tudinho. Antes de chegar, a Bíblia diz, antes de chegar no chão, eles foram estraçalhados. Quem ora, Deus faz justiça. É por isso que eu quero dizer uma coisa, te coloque em oração. Se preocupe não. Estão falando mal de ti, não vá atrás não. Não, porque aí tu perde o teu direito. A Bíblia diz em Romanos 12, 29, a vingança pertence a... Deixa Deus vingar. Olha para cá. Deixa Deus vingar. A Bíblia diz que aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. Não precisa tu dizer, eu te amaldiçoo, filho do cão. Eu te amaldiçoo, filho do Satanás. Não. Não. Só diga assim, Senhor, tu sabes como eu tenho andado diante de ti. Tu conheces a minha vida. Tu sabes do meu andar e do meu. E te coloca em oração que Deus vai te dar vitória. É só orar. Diga aí para o irmão que está do teu lado aí. Diga aí, é só orar. Diga aí, é só orar. Tu está enfrentando língua grande? Diga para ele aí, tu está enfrentando língua grande? É só orar. Tu está enfrentando um fuxiqueiro? É só orar. Tu está enfrentando um caluniador? É só orar. Tu está enfrentando uma luta no trabalho? É só orar. Deus vai abrir portas. Depois que Jesus é batizado, ele sai e ora. Aí quando ora, o sobrenatural acontece. Bota lá, Dinilton. Eita, coisa boa é a Bíblia. E aí eu já vou encerrar aqui. Já vou seguindo. Porque aqui Deus está me dando inspiração que dá para mim até 10 horas. Mas eu vou terminar cedo. Lá vai. Olha aí, ó. O céu se abriu. Passa, meu filho. Olha aí. E o Espírito Santo fez o quê? Terminando de orar. O Espírito Santo não vem se tu não ora. É por isso que quando você chega aqui no culto, aí não tem como tu sentir nada. Não ora em casa. É o domingo todinho na porta de casa ou então assistindo televisão. Aí quando chega aqui no culto ainda é conversando lorota com os irmãos. Aí como é que o Espírito Santo vai te encher? Aí fica o pastor aqui, coitado, recebe. É por isso que eu não vou mais nessa, meu irmão. Eu já disse para Deus, eu que vou nessa. Eu não vou nessa, tem pregador que fica. Até bota, cadê Adiel? Fica logo aqui, nós vamos encerrar. Até bota um sonzão para ficar, a pessoa pensar, ali tem poder. Mas na hora que termina, tem só um, dois, aleluia, glória a Deus. Não é assim? Eu lá vou nessa, se tu é crente, e se tu tem Bíblia, e ela está no teu coração, na hora que tu entra aqui, tu sente alegria, não é o pastor quem dá, é a palavra que você tem no coração, aleluia, é a palavra, é quando você tem a palavra. Aí Jesus terminou de orar, o Espírito Santo veio, lá vai, o Espírito Santo veio em forma corpórea de quê? De uma pomba, está aí, e ouviu-se uma voz, olha irmão, tudo do céu, terminou de orar, diga comigo bem forte, terminou de orar, não, mas só quem tem boca bem forte, terminou de orar, o céu se abriu, terminou de orar, o Espírito Santo veio, terminou de orar, o Pai falou lá do céu, eita glória a Deus, só quem crê e pode dar o maior glória aqui para Jesus. Eu coloquei 3 coisinhas, coloca lá para mim encerrar aqui. 3 coisinhas, e eu encerro aqui. Lá, as lições do batismo, aliás, 4. Primeiro, Jesus se identifica com os nossos. Sabe por que o batismo é importante? Porque lá para as águas, não vai descer, não é um filósofo. Não vai descer, não é um doutor. Não vai descer, não é um teólogozinho. Lá nas águas, quem vai ser batizado, se identificando com os meus e os teus pecados, é Jesus Cristo, Filho de Deus. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, lá no batismo, ele diz, eu estou aqui para me identificar com você, e a partir de agora eu entendo o teu pecado, eu vou perdoar porque eu sei como é o pecado. Glorifique a Deus, porque Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados.
A segunda lição, diga comigo, ele é o Filho de Deus. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá quando Jesus vai descendo, aí a Bíblia diz que ouviu uma voz: este é o meu filho amado. Ali, agapetós, e você tem uma palavrinha aí, olha, está bem aqui, deixa eu achar rapidinho aqui. Eu trouxe aqui meu textozinho, olha aqui, está aqui, cadê? Vamos lá, rapidinho aqui, 3:21, olha aí. Eudoquessa é um parecer bem, é uma satisfação. Sabe o que o pai está dizendo? Agora, como meu filho está aí na terra, ele é a satisfação minha. Eu vou perdoar os pecados da humanidade, porque o meu filho é nele que eu tenho prazer. Olha para cá, não é que você é um bichinho predestinado lá na eternidade, porque tu é uma pessoa boazinha. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, mas lá na eternidade, o Pai amou a Jesus e enviou ele para morrer na cruz do Calvário. Ele é o Filho de Deus, está em Mateus 8:29, olha para cá. Os demônios chegaram e disseram: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, o diabo também sabe, pode tu crer ou não crer, mas o diabo sabe. E sabe de uma coisa mais? Os discípulos, quando viram Jesus andar sobre as águas, Mateus 14, está aí, verso 33, que ele entra no barco, aí pronto, eles se maravilharam. Aí eles disseram: é o Filho de Deus. A terceira lição, ele é inocente e sem pecado. Olhe para cá, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. Se vocês analisarem, a pomba é um pássarozinho inocente, é um pássarozinho simples. Aí esse símbolo estava dizendo que Jesus era um ser inocente e sem. É por isso que João Batista, ele deixa claro que só poderia ser sacrificado aquele que fosse puro, o cordeiro que fosse imaculado. E Jesus, ele não tem pecado. Por isso que João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. E em último lugar, diga comigo, Jesus é o mensageiro da paz. Sabe o que acontece? A pomba, desde Gênesis, bota aí meu filho, Gênesis 8, 9, a pomba é símbolo da paz. Olha aí que coisa linda. Olha aí, lê aí, pastor Wagner, como é que diz? Pois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Ao 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé. Isso. E voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolheu-a consigo na arca. Pronto, ela não vai para onde tem sujeira, porque ela é inocente, ela é pura. Depois ela traz um ramozinho de oliveira no biquinho dela, dizendo: um novo tempo está chegando. Sabe o que acontece? Volta para lá, tá aí. Olha, Jesus Cristo é o mensageiro da paz. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para libertar os oprimidos e cativos do diabo, ele me trouxe para dar paz para a humanidade. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Pronto, você aprendeu aí 4 lições do batismo de Jesus. Onde tem uma pessoa aqui que nesta noite quer receber o Jesus que perdoa pecado? Onde está uma pessoa aqui esta noite que quer receber o Jesus que se tornou o verbo para nos dar vida eterna? O Jesus que quer te dar paz, o Jesus que quer transformar a tua vida. Onde está essa pessoa? Vem aqui à frente. Se você quer